Uma jovem marca um encontro com um rapaz pela internet, mas alguma coisa acontece porque ela não volta para casa e os seus pais não conseguem falar com ela. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, compartilha o vídeo com os amigos também, isso ajuda demais. Deixa um comentário dando sua opinião, se quiser me segue nas outras redes sociais também e bora pro vídeo. Em 2017, Sasha Murray estava com 20 anos e morava em West-op-den-Berg, uma pequena cidade localizada na província belga de Antuérpia. Sasha foi descrita por sua família e amigos como uma garota mais caseira, mas muito doce. Desde pequena, ela sempre foi apaixonada por Pokémon. Há muito tempo são comercializados jogos de carta colecionáveis, videogames, brinquedos, tudo relacionado ao anime. A própria Sasha tinha uma coleção bastante extensa de itens de Pokémon e ela valorizava muito os personagens que tinha. Ela frequentemente participava de convenções e se vestia como seus personagens favoritos, misturando-se com pessoas que pensavam como ela e compartilhavam a mesma paixão. Durante esses eventos, ela aproveitava a oportunidade para trocar personagens com outras pessoas na tentativa de completar a sua coleção, já que era o seu maior objetivo. Após o ensino médio, ela conseguiu um emprego em uma creche local e com o dinheiro que ganhava, gastava muito em mais itens colecionáveis de Pokémon. Mas como existem certos Pokémons que são mais populares, digamos assim, que os outros, muitas vezes algumas figuras eram mais raras e mais difíceis de encontrar. Devido a isso, Sasha decidiu recorrer à internet na esperança de colocar as mãos no Pokémon específico que ela tanto desejava. Ela se deparou com uma página no Facebook dedicada à troca de personagens e cartas. Foi através desse grupo que ela conheceu um homem de 25 anos chamado Johnny Van Der Broek. Os dois se deram bem, eles trocaram muitas mensagens e teve um momento que ela percebeu que o Johnny tinha um personagem específico que ela queria muito. Sasha decidiu se encontrar com Johnny para tentar fazer uma troca. Na terça-feira, 7 de fevereiro de 2017, a creche na qual ela trabalhava não iria abrir. Então, ela decidiu se encontrar pessoalmente com ele para realizar essa troca. Naquela manhã, ela foi filmada pelas imagens da câmera de segurança de sua casa, saindo mais ou menos às 9 horas da manhã. Ela também foi vista se dirigindo à estação de trem local. Uma vez na estação, ela foi mais uma vez filmada pelas câmeras, embarcando em um trem para a estação central de Antuérpia. Johnny morava a poucos minutos da estação, então, assim que chegou, ela decidiu caminhar a pé até a sua casa. Pelo menos essa era a sua ideia. Pela última vez, ela foi capturada pelas câmeras saindo da estação, e ela então não foi mais vista. Enquanto Johnny estava em casa esperando por ela simplesmente não apareceu. O tempo passou e ela não apareceu. Preocupado, ele enviou então uma mensagem no Facebook às 11h02 para perguntar onde ela estava. Como ele não recebeu nenhuma resposta, ele mandou uma nova mensagem para ela às 11h14, fazendo a mesma pergunta e afirmou que estava ficando preocupado e pensou que algo ruim pudesse ter acontecido com ela. Pouco depois dessa segunda mensagem, Johnny recebeu uma resposta dela, afirmando que ela havia mudado de ideia sobre esse encontro e não iria comparecer, o que era muito estranho. Naquele mesmo dia, Sasha tinha marcado de se encontrar com uma amiga na estação de trem. Ela tinha avisado essa amiga que iria se encontrar com Johnny e que provavelmente não iria demorar muito e a encontraria mais tarde, mas ela nunca apareceu. Quando as horas se passaram e ela ainda não tinha aparecido para se encontrar com a amiga e nem estava em casa, essa amiga também lhe enviou uma mensagem, preocupada no Facebook. Sasha respondeu às 2h38,
afirmando que também havia desistido de sair de casa naquele dia. O computador da família na casa de Satya foi acessado mais tarde naquele dia por seus pais. E quando eles fizeram login, as mensagens preocupadas de Johnny e dessa sua amiga apareceram na tela. Depois de ler as mensagens, seus pais tentaram ligar para o celular da filha para verificar se ela estava bem. Afinal, era diferente esse comportamento dela, porque ela sempre mantinha a sua família atualizada de qualquer lugar que ela fosse. Então, todos os planos que ela tinha, ela sempre avisava a sua família. Todas as ligações para o celular de Satya foram direto para o correio de voz. Quando a noite chegou e ela ainda não tinha voltado para casa para jantar, seus pais já estavam muito preocupados e decidiram então entrar em contato com a polícia e denunciar o desaparecimento de sua filha. Eles sabiam que havia algo muito errado. Ela não era assim. A primeira coisa que os detetives fizeram foram ler aquelas mensagens que ela tinha no Facebook. Através disso, eles encontraram o Johnny, chamaram ele para um interrogatório e ele falou que não sabia de nada, que tinha combinado de se encontrar com ela naquele dia, mas simplesmente ela não tinha aparecido. Depois disso, a polícia começou a rastrear os movimentos dela naquele dia, questionando também as pessoas mais próximas em busca de pistas sobre para onde ela poderia ter ido. Apenas 2 dias depois, a unidade de pessoas desaparecidas foi designada para o caso, o que significava que mais recursos poderiam ser usados na busca por ela e seu caso também foi tornado público. Foi então que os investigadores começaram a usar imagens de câmera de segurança para rastrear os últimos movimentos conhecidos de Satya naquele dia. Eles a rastrearam saindo de casa, chegando à estação local e finalmente chegando a Antuérpia, conforme planejado. Foi quando ela chegou na estação central de Antuérpia. Os policiais encontraram imagens muito importantes para o caso. Na gravação, Satya pode ser vista desembarcando do trem e se encontrando com um homem desconhecido. A dupla então começou a sair da estação e seguir em direção à casa de Johnny. Com essa nova filmagem surgindo, a polícia conseguiu obter rapidamente o mandado de busca e investigaram a casa de Johnny. Eles suspeitavam que o jovem estava escondendo alguma coisa. Em seguida, eles também prenderam o Johnny e o levaram para um interrogatório. Foi durante o interrogatório que ele fez uma série de declarações contraditórias que aumentaram ainda mais as suspeitas do investigador de que ele estava envolvido no desaparecimento dela. O investigador também notou que Johnny sofreu um ferimento recente na mão, o que era muito suspeito. Quando questionado sobre como obteve esse machucado, Johnny não deu uma resposta sólida. Agora o detetive tinha ainda mais certeza de que o jovem de 25 anos estava escondendo alguma coisa. Como Johnny não estava cooperando em seu interrogatório e ele também correspondia à descrição física do homem desconhecido visto nas imagens da câmera de segurança com a Satya no dia em que ela desapareceu, a polícia o prendeu sob suspeita de sequestro. Mas eles não tinham nenhuma evidência física que provasse que um crime havia sido cometido. O mandado para revistar a casa de Johnny era a esperança mais vital de que eles poderiam acusá-lo. Talvez alguma coisa tivesse ali que mostrasse que ele tinha alguma ligação com o desaparecimento dela, talvez uma evidência de DNA ou um dos pertences dela dentro da casa dele. Mas às 10h30 daquela noite, eles conseguiram mais do que esperavam, quando um corpo nu foi descoberto em uma cova rasa no pátio do prédio onde o Johnny morava. Examinadores forenses foram chamados e pouco antes da meia-noite, apenas 2 dias após o seu desaparecimento, os restos mortais foram confirmados como sendo da desaparecida Satya Moreal. Johnny foi preso novamente, dessa vez acusado de homicídio. Agora, durante o interrogatório, ele afirmou não ter nenhuma lembrança daquela terça-feira. A polícia agora tinha a tarefa de monitorar sozinha os movimentos de Johnny naquele dia. Ao verificar as imagens de segurança daquele dia da área onde o Johnny morava, descobriu-se que às 2h47 ele estava no centro da cidade conversando com um amigo. Nessa imagem ele usava uma roupa diferente daquela que ele tinha sido filmado anteriormente na estação, junto com Satya. No mesmo dia ele foi filmado em um supermercado comprando uma pá. Ainda acompanhando as imagens,
foi descoberto que ele voltou para casa antes de sair para o seu trabalho 1 hora depois, pouco antes das 4 horas da tarde. Ele então pegou um bonde e seguiu em direção ao McDonald's, onde ele trabalhava. Nessa gravação, Johnny pode ser visto segurando um pano na mão que estava machucada. Assim que ele chegou para trabalhar, ele usou o kit de primeiros socorros para curar ali o seu ferimento e para parar de sangrar. 2 anos e meio após o assassinato de Satya, o julgamento começou em 18 de outubro de 2019. Foi no primeiro dia desse julgamento que Johnny quebrou o silêncio e, do nada, afirmou ter se lembrado exatamente o que aconteceu no dia do assassinato. Durante o julgamento, as mensagens trocadas entre os dois foram apresentadas ao tribunal e mostraram que Satya realmente tinha se atrasado naquela manhã. Devido a isso, ela mandou uma mensagem a ele pedindo desculpas e avisou que ela se atrasaria alguns minutos. Johnny então respondeu de uma forma estranha, dizendo-lhe que ela seria punida. Em uma das mensagens, ele também exibiu uma conotação sexual. Parecia que Satya ficou surpresa com essa resposta e deixou claro para ele que ela não estava interessada em nada sexual. Na verdade, seu único interesse era conseguir o seu personagem de Pokémon. Depois que os dois se encontraram como planejado na estação, eles seguiram para a casa de Johnny. Johnny guardava todos os seus personagens de Pokémon em um armário de vidro. Enquanto Satya olhava a sua coleção, ele a agarrou, fazendo com que ela se virasse em um estado de choque. Johnny então começou a beijá-la à força, mas de acordo com ele, ela retribuiu o beijo. Johnny então afirmou que o casal foi até o quarto e teve relações sexuais. Johnny afirmou que foi nesse momento em que ela machucou as costas contra a cabeceira da cama. Ele então começou a sufocá-la e, antes que percebesse, alegou que ela havia parado de respirar. Johnny continuou dizendo ao tribunal que não pretendia prejudicar Satya e que queria chamar uma ambulância, mas acreditou que já era tarde demais. Ele então afirmou que ninguém teria acreditado que isso teria sido um acidente, então ele tomou a decisão consciente de se livrar do corpo dela. Depois de assassinar Satya, ele começou a criar seu álibi e fazer parecer que ela nunca havia comparecido ao encontro, pegando o celular dela e enviando mensagens para si mesmo para fazer parecer que Satya havia cancelado o encontro. Além disso, ele também começou a responder aos amigos dela e começou a cancelar ali algumas reuniões com eles, para ganhar tempo e não deixar ninguém desconfiado. Mais tarde naquele dia, ele comprou uma pá e enterrou o corpo de Satya. Ao perceber que o buraco que havia cavado não era tão profundo o suficiente, ele optou então por amarrar as pernas e os braços dela, para que ela coubesse naquele pequeno buraco. Em seguida, as provas forenses encontradas no quarto de Johnny foram apresentadas no julgamento. Manchas de sangue foram encontradas em seu colchão, que ele tentou esfregar. Um tufo de cabelo dela também foi encontrado entre o colchão e o lençol da cama de Johnny. Várias testemunhas também prestaram depoimento durante o julgamento para dizer como Johnny também tentou atraí-las para sua casa para ver a sua coleção. Outra vítima afirmou que Johnny lhe ofereceu 500 euros para ter relações com ele. Durante o julgamento, Johnny foi convidado a demonstrar em uma boneca como ele havia sufocado Satya. Ele afirmou que em nenhum momento ela parecia angustiada e que ficou com os olhos fechados o tempo todo. Quando ele demonstrou o que havia feito com ela, um membro do júri passou mal e o julgamento teve que ser adiado. Quando o julgamento recomeçou, o médico legista confirmou que Satya havia sucumbido ao estrangulamento, mas não foi capaz de confirmar se isso foi feito pelas mãos de Johnny ou com o uso de um objeto. O médico legista também apontou hematomas nas pernas de Satya, o que indicava que a relação sexual não havia sido consensual, como Johnny dizia. A ex-namorada de Johnny também compareceu ao julgamento e deu seu testemunho de que ele possuía uma coleira que gostava de usar durante as relações. Essa coleira não foi encontrada durante a busca. Alguns acreditam que essa coleira pode ter sido usada para estrangular Satya e que ela foi descartada. Johnny foi forçado a passar por uma avaliação psicológica durante o julgamento e foi descoberto que ele tinha transtornos de personalidade narcisista e psicopática. Foi determinado que ele sentia prazer em ver outras pessoas sofrerem. Ele foi muito rápido em transferir a culpa para os outros
e teve uma atitude egocêntrica. Apenas uma semana após o início do julgamento, Johnny Van den Breck, que estava com 28 anos, foi condenado à prisão perpétua, que na Bélgica é de 15 a 23 anos. O júri considerou sua história completamente inacreditável e determinou que seu objetivo final era realizar sua fantasia com ela antes de assassiná-lo. Johnny também foi condenado a mais 15 anos além da perpétua, então depois que passar esse período, que será entre 15 a 23 anos, ele vai cumprir mais 15. Então, pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês é mais um vídeo no estilo de aviso para a gente ficar bem atento a isso de marcar encontro com pessoas que a gente mal conheceu e que provavelmente pode dar muito errado. A gente tem vários exemplos disso, esse caso aqui ficou muito claro. É claro que a culpa não é dela, ela, acreditava que os dois só iriam trocar ali alguns personagens. Acho que nunca passou pela cabeça dela que ele pudesse ser violento. Talvez ele escondeu ali a todo momento como ele era de verdade. Então é realmente um caso terrível, mas importante e que nos serve de alerta. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.